Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida e na aula de hoje a gente vai trabalhar como pontuar alto na prova de perito criminal da Polícia Federal, mais especificamente para a área de genética forense. E claro, a gente vai analisar também a última prova discursiva que teve para esse cargo, para essa carreira. Vamos lá! Muito bem, antes da gente começar a trabalhar a parte da discursiva propriamente dito, é importante que você entenda, que você conheça como vai funcionar a sua prova. Isso é parte da estratégia da sua preparação. Então veja só, prova da Polícia Federal, ela vai estar dividida, você vai enfrentar duas etapas ali no mesmo dia. Então ela vai estar dividida em uma parte objetiva e uma parte discursiva, que você já sabe, você já está estudando para isso. Na parte objetiva, você vai enfrentar ali 120 questões que estarão divididas entre um conteúdo geral e um conteúdo específico. No caso aqui, a gente está falando de todo o conteúdo de genética forense. Muito bem, essa parte é importante que você tenha em mente, que essas 120 assertivas, você tem que ficar de olho ali na pontuação mínima que você precisa fazer para garantir que você passe para a próxima etapa. Então você tem que saber isso, você tem que ir para a prova sabendo. Você tem que saber que na parte das específicas, você não pode acertar menos de 10 assertivas. E na parte geral você não pode acertar menos de 10 e na parte das específicas você não pode acertar menos do que 21 questões. Só que no geral, o somatório dessa prova é objetiva, que aqui a gente vai chamar de P1, no edital também está dessa maneira, você não pode acertar menos de 48 questões, ou seja, a sua pontuação ela não pode ser menor do que isso. Por que eu estou falando isso para você? O critério, os mais bem classificados ali na prova objetiva são os candidatos que terão as provas discursivas corrigidas. Então é importante que você saiba esses critérios para que você desenvolva ali o raciocínio, resolva a sua prova de forma estratégica, sabendo que você não pode passar para a discursiva sem que antes você garanta que você vai ter essa pontuação para que você chegue lá. Então tendo isso em mente, maravilha, conteúdo você já sabe, aí é só a gente ir para a parte das discursivas. Muito bem. Isso tudo ainda é o primeiro momento ali de seleção do candidato, né? Na parte da discursiva, o que se propõe? Então, você vai encontrar uma questão, muito provavelmente de estudo de caso, com uma pontuação ali de até 20 pontos. Então, você pode pontuar até 20 pontos. Você deve estar pensando, nossa, mas deve ser difícil chegar nessa pontuação. Não é bem assim, tá? Na verdade, é muito mais simples do que você imagina conseguir essa pontuação máxima na parte da discursiva, tá bom? E a gente vai analisar, ao longo aqui da nossa aula, a gente vai analisar como você vai desenvolver essa competência, essa capacidade para levar e empregar isso na sua prova, né, no dia lá da seleção. Muito bem, quando a gente pensa em total, em composição da prova, quando a gente olha para a pontuação da prova discursiva, a gente percebe que uma questão só, ela gira em torno ali de 14% da sua prova, em termos de pontuação total, tá bom? Tanto pontuação da objetiva quanto pontuação da discursiva. O que o examinador já deixou claro, o que já ficou claro no edital é que o examinador vai cobrar isso de você, que você pontue pelo menos acima de 10 pontos ali dessa pontuação, ou seja, 50% dessa pontuação que ele está dizendo que vai dar de máximo para essa etapa da prova. Por que a discursiva é importante? Quando a gente olha uma média ali de pontuação de pessoas que são classificadas na parte objetiva e tem consequentemente a sua prova discursiva corrigida, a pontuação no final, quando o candidato atinge essa pontuação máxima da discursiva e essas notas elas são somadas, a pontuação final da prova discursiva ela chega a compor quase 20% da pontuação do candidato. Isso é muita coisa quando a gente pensa que é uma questão que precisa ser trabalhada. Obviamente que essa questão, o conteúdo dela, ele vai sair da parte específica. Então, é um conjunto ali de competências, de informação, que você já vai ter que ter, porque você estudou para a prova objetiva e você vai aplicar na resolução desse estudo de caso que o examinador vai pedir para você. Mas perceba que é muita coisa. E aí que vale a pena estudar como colocar esse conteúdo de uma forma significativa na sua prova, para que tenha realmente ali uma importância, para que faça com que você, primeiro, se classifique, obviamente, e consiga, consiga ali uma classificação em que você possa angariar ali a vaga que você deseja, que você fique dentro do número de vagas. Quando a gente olha especificamente para a genética forense
nesse caso da Polícia Federal, isso tem uma importância muito grande, até pela disponibilidade de vaga que veio para essa especialidade. Então perceba que o candidato que passar por essa peneira da prova objetiva e ele for muito bem ali na prova discursiva, a chance dele classificar para essa vaga que foi ofertada é muito grande. E só a partir daí é que o candidato vai evoluir para as outras etapas do concurso, que aí inclui a aptidão física, os exames médicos, a parte psicológica, de títulos e a investigação social. Então perceba que tudo em volta da prova da Polícia Federal para perito criminal está girando em torno da prova discursiva. Só por isso já é motivo suficiente para que você se dedique para essa etapa, certo? Então vamos lá. Aqui eu deixei esse quadrinho só para vocês lembrarem, isso está no edital, mas só para vocês lembrarem as etapas e qual que é o caráter de cada etapa. Então, discursiva, eliminatório e classificatório. Vai contar na hora de saber se você vai ficar ali em primeiro, em segundo e se você nem vai ficar ali nessa lista de classificação. Então, ela é bem importante prestar muita atenção nisso. Muito bem, então aqui a gente já começa a desenhar o que vai ser a nossa aula. Vamos para algumas dicas rápidas. Quem acompanha a gente aqui já sabe algumas, quem é nosso aluno já está aplicando isso, eu tenho certeza, mas coisas que são importantes para você levar para a sua prova. Quando você vê lá o conteúdo, quando tiver lá o tema que o examinador vai propor para você, quando você começar a fazer o seu texto, seja objetivo naquilo que você vai escrever. Não é muito aconselhável, aliás, não é aconselhável que você fique divagando muito nas ideias, que você não responda exatamente ali o que o examinador quer que você responda. Tem que ser objetivo, tem que ser pontual ali naquilo que está sendo solicitado, tá bom? Não foge do que está sendo pedido ali, não inventa muita história não, porque o examinador quer avaliar aquilo que ele colocou ali para você, tá? É óbvio que aqui nessa altura da vida você já sabe que a resposta ela tem que ser redigida com base na norma culta, então a gente não tem que ficar muito inventando, colocando gíria, colocando formas ali de falar, a gente tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que estruturar o texto de uma forma em que o examinador olhe e consiga enxergar aquilo que ele está procurando, e ele vai procurar aquilo que ele te pediu no comando. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? E a cada comando que você vai responder, obviamente, você tem que planejar. A gente não pode sair escrevendo e aquele texto que você começou a rascunhar ali vai ser aquele texto final. Claro que não. Você tem que planejar os seus parágrafos. Então tem que pensar na resposta, tem que elaborar essa resposta e aí você vai ver como que a gente coloca isso no esqueleto, que vai ficar de uma forma melhor para que você entenda e aplique também, tá bom? O que a gente precisa fazer no parágrafo? É importante que a gente divida esse parágrafo, vocês vão ver já a estruturazinha, mas esse parágrafo principalmente ele tem que apresentar aquilo que está sendo pedido. Por que apresentar aquilo que está sendo pedido? Para que o examinador já olhe o seu parágrafo e já encontre o que ele está pedindo, e aí ele vai dar uma atenção ali e vai entender as suas ideias, tá? É importante também que você coloque os seus argumentos. O que são esses argumentos, né? Descrição, uma explicação, uma citação. Esses são os argumentos. Então é a parte técnica que você vai colocar no seu texto, mostrando para o examinador que você sabe aquilo que ele está perguntando. E por fim, um fechamento a depender do parágrafo. Nem sempre a gente utiliza um fechamento. Às vezes fica só lá para o parágrafo final. Às vezes não precisa que seja feito uma conclusão. A gente só precisa usar os elementos de ligação para criar coesão e coerência entre os parágrafos, mas também pode ter esse elemento no seu parágrafo e você vai entender como colocar isso, tá bom? Muito importante. Você já deve ter visto em vários blogs, já deve ter lido muita coisa a respeito em relação ao tema. Não fuja do tema jamais. Fugiu do tema, o examinador vai olhar a sua prova, é 0. Fugiu do tema é 0, tá? Então, não sei a resposta. A gente tem estratégias para quando não... A gente tem estratégias do nosso preparatório para quando o aluno não sabe a resposta, tá? Mas não fuja do tema e não invente o tema. É aquilo que ele perguntou, você vai buscar aí na sua caixinha, na sua gavetinha aí de conhecimentos específicos e vai colocar, e alguma coisa eu garanto para você, com as estratégias, com as nossas técnicas, você vai colocar ali na sua prova e vai dar bom ali de resultado, tá bom? É muito importante, né? Claro que agora você já sabe, mas é muito importante também respeitar as margens do texto, a parte de separar as sílabas, tem que saber fazer, tá bom? Essas dicas e muitas outras, como eu já falei para vocês, elas estão no nosso preparatório de discursiva
preparativa específico para genética forense. Por que é legal você fazer um preparatório específico para genética forense? Primeiro que você vai ter a chance de revisitar todos os temas de uma forma aplicada, então você vai ver esse tema aplicado num contexto de questão de estudo de caso e vai ter a oportunidade de desenvolver o seu texto, de desenvolver o seu raciocínio. Qual que é a vantagem disso na hora da prova? A vantagem disso é que você vai para a sua prova com repertório. Lá na prova, quando você pegar um tema que você já visitou ele ali no treinamento, na parte dos seus estudos, vai ser muito mais fácil para você elaborar os seus argumentos, trazer os seus argumentos e colocar isso de forma estruturada no texto. Então tem que treinar, tá bom? E o preparatório é uma das melhores maneiras para isso. O que é importante para a gente pontuar bacana, ir lá para a prova e pegar aqueles 20 pontos que vocês foram buscar? Então, vocês já marcaram a questão certa lá no Objetiva e agora a gente está buscando os 20 pontos na prova discursiva. A gente tem que saber o que o examinador quer, o que ele está olhando mais, o que vale mais. Historicamente, a banca CESP, SEBRASP, eles olham muito a parte do conteúdo, a parte da argumentação, de como o candidato desenvolve o tema. Então, se vocês olharem o edital, vocês vão ver que boa parte da pontuação está relacionado à seleção dos argumentos. Então, você vai ter que ter um repertório para colocar ali. Isso você vai trazer ali da parte dos seus estudos e vai colocar o seu conhecimento naqueles comandos que está perguntando para você. Mas é igualmente importante que você saiba conectar essas informações. Não basta só colocar ali informações aleatórias, parágrafos soltos, que o examinador não vai entender nada. Por mais que ele saiba que você sabe responder a questão, não vai ficar com cara de uma resposta discursiva, de uma resposta de estudo de caso, tá? Então tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Ele vai olhar tudo isso, tá? Então, só pra gente ter uma noção de onde focar, de onde trazer o nosso texto, tá? Como trabalhar esse texto para que ele fique atrativo pro examinador e que o examinador entenda e tenha os elementos que ele tá pedindo, tá? O que tá pontuando. Tem que olhar para o edital e ver o que está pontuando. Não invente moda. O edital fala, olha, fulano, quero isso e isso de você. Então, não invente moda. Olha porque o edital está pedindo e aí a gente segue. Como que você vai estruturar o seu parágrafo a partir de agora? Se você ainda não faz, você vai passar a fazer. Normalmente, a gente começa respondendo, a gente vai olhar lá o comando da pergunta, então a gente começa trazendo a ideia dessa pergunta, o que o examinador está querendo ali nessa pergunta, e a partir desse comando, que a gente chama de apresentação do aspecto, a gente desenvolve a nossa resposta com base no conteúdo que ele quer. O que é essa resposta? Eu já adiantei para vocês lá no começo. Então, eu posso ter que trazer uma definição, eu posso trazer uma citação, um exemplo, eu posso ter que fazer uma comparação. Tudo isso vai depender do comando que ele está dando para você na questão. Se ele está falando cite, você cita. Se ele está falando cite, compare, você cita, compara. Faça o que ele está pedindo sempre, tá? Traz esses argumentos. Então, se ele estiver pedindo uma coisa, você traz uma informação. Se ele estiver pedindo algo mais, você traz algo mais. Então, coloca ali o seu conhecimento no texto, mostra que você veio, mostra o que você sabe. E aí, se for o caso, você faz aquele encerramento no parágrafo, se não, você vai para o seguinte. Mas como que você vai para o seguinte? Você vai de qualquer jeito? Não. Você vai através daqueles elementos de ligação, aqueles elementos que vão retomar a ideia, aqueles elementos que vão dar sequência. Então, você vai trabalhar com esses elementos de ligação. Eu não sei o que é isso, não sei trazer esses pronomes relativos, não sei como fazer essas referências. Tudo isso você vai encontrar no preparatório também. E claro, você tem dicas aqui nessa aula que a gente está deixando para vocês no YouTube e também vão encontrar mais dicas lá no blog, inclusive com a resolução da questão que a gente vai tratar já já. E aqui eu vou deixar um desenho mais explicativo do que você precisa trazer para sua prova discursiva. Então eu deixo mais delineado, você pode parar o vídeo depois e ler com calma, você vai entender o que é esse aspecto, ele faz referência ao comando da questão, o que é o argumento, o que é essa parte de encerramento e o que são esses articuladores do discurso, tá bom? Dá uma pausa aqui, se você está com dúvida ainda ou quer treinar para as questões, quer treinar para a sua prova discursiva, dá uma lida e treine, muito importante. É importante que você treine a parte discursiva, não negligencie
que agora você já veio até aqui, vai fazer a prova, vai estar na objetiva, faz uma discursiva bacana, porque se você, e eu tenho certeza que você vai, passando pela peneira da objetiva, tendo a discursiva muito bem feita, as suas chances aumentam muito. Então, não é hora de baixar a guarda agora, tá? Como eu disse, baixa aí o nosso e-book, principalmente o específico de genética forense, existem muitos outros na plataforma, mas baixa o e-book de genética forense, porque lá você vai encontrar temas relacionados à parte específica. Então, além de você já retomar esse conteúdo, já estudar esse conteúdo, você também já treina para a parte da discursiva, tá bom? E vamos, enfim, para a resolução da última discursiva relacionada à genética forense. Aqui um ponto importante, você já sabe, você que vai fazer essa prova, que a especialidade genética forense ela é uma divisão recente para a prova de perito criminal da Polícia Federal. Sendo assim, essa questão que a gente traz hoje, ela fez parte da prova da área 8, que era então a antiga área de biológicas, tá? Mas um fato curioso é que já naquela época, já o tema genética forense, ele já era muito, ele já saltava aos olhos, então era algo que já estava sendo muito falado e já procurado, já muito disponível nos concursos em geral, né? Então, só para vocês terem uma noção do quão importante é esse tema e o quão importante foi desenvolvê-lo, e por isso, hoje, ele é uma especialidade aí que está sendo cobrado na prova. Mas vamos parar aí de devagar um pouco e vamos direto aí para o que importa. O que essa questão traz? Você vai dar depois uma pausa no vídeo, você vai ler ela com calma, eu vou dar uma resumida para a gente conseguir evoluir para a resolução de questão, tá? O que acontece aqui? Ele traz uma história de uma família no século XX, em que a família inteira sumiu junto com 2 empregados da casa. Então, essa família ela acabou sendo morta e foi enterrada. Depois essa cova coletiva ela foi mudada de lugar, e por muito tempo a história dessa família permaneceu sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido ali com essas pessoas, tanto com a família quanto as pessoas que trabalhavam na casa. Até que, aqui em 1991, com a descoberta da cova em 1991, esses remanescentes, né, eles foram retirados, e aí começou-se a pesquisar se era, né, essa família estava sendo procurada já há muito tempo, então começou a pesquisar se de fato esses restos mortais, esses remanescentes, que a gente chama remanescentes biológicos, eles eram de fato dessa família. E com o tempo outros materiais foram aparecendo, até que esses materiais eles foram confrontados, todos eles já tendo tecnologia para isso, foram confrontados com técnica de genética forense para saber se pertenciam ou não a essa família, tá? Que é a família Romanov. Essa questão, ela é famosíssima no meio da genética forense. Primeiro porque ela foi muito bem elaborada, ela trouxe uma história, ela trouxe um contexto e ela veio com um estudo de caso. Isso foi muito bacana. Então, quem estava antenado na época conseguiu fazer essa questão aí com o pé nas costas, tá? Mas vamos lá. Antes da gente começar a resolver, vamos ver os comandos dela. Então, o que o examinador pediu na época, né? O que ele queria saber? Então, primeira pergunta ali, esses são os comandos, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Esses comandos é aquilo que vai virar o aspecto quando você for responder os parágrafos. Então, no comando ou no aspecto está escrito o seguinte: primeira questão, cite 2 fontes. Então, primeira coisa que ele já pedia, né? 2 fontes de amostras biológicas que poderiam ser utilizadas para teste de DNA em geral. Só que ele não pediu só isso, olha só. Cite, atenção aos comandos, se ele pediu tem que responder. Cite e compare. Então não adianta só você citar e você não comparar, ele quer que você cite e compare. Então você precisava saber um pouco mais, tá? Sobre o tipo de amostra biológica ou matriz biológica, de onde vai ser retirado esse DNA e quais os testes com base no DNA que essas amostras podem ser empregadas. Então, o que são esses testes? O que eu consigo saber a partir dessa amostra que eu vou utilizar, a partir dessa amostra que eu vou citar, o que eu consigo resgatar com ela? A gente já vai entender melhor isso no contexto prático. Questão 2. Então, ele queria que você explicitasse aqui se o material genético
de um parente vivo dessa família, ainda que distante, que já tinha passado algum tempo, como primos, em segundo ou terceiro grau, seria útil para determinar a relação de parentesco com os restos mortais encontrados em 2007. Então, o que ele está perguntando aqui? Escuta, eu posso pegar aquele remanescente biológico, material, aquele DNA que eu encontrei lá. Se eu tiver uma noção de quem são os familiares dessa família, que algum primo distante, porque a família toda morreu, se eu tiver um primo distante, eu consigo comparar o material? Eu consigo falar que não é? Será que dá para fazer isso? E a resposta sim, dá, e a gente vai entender com qual tipo de material se trabalha para gerar esse tipo de vínculo de parentesco, para conseguir entender esse vínculo de parentesco. E por fim, na 3, ele pergunta o seguinte: sabendo que Alexei Romanov sofria de hemofilia, então uma doença muito específica, hereditária, esclareça se seria possível comprovar essa informação por meio dos restos mortais encontrados em 2007. Então ele está perguntando, olha, tem alguma assinatura no DNA que eu possa vincular? Se eu olhar para essa doença especificamente, se eu encontrar um marcador, eu consigo vincular essas pessoas? Eu consigo encontrar algum vínculo? E a gente vai descobrir que também é possível trabalhando com marcadores específicos, tá? Mas antes da gente começar, guarda esse esqueminha aqui, esse esqueleto, para que vocês possam trabalhar com próximos textos. Com esse também, aproveita e já faz esse antes de ver a nossa proposta, mas tenta trabalhar com essa ideia de apresentar o aspecto, colocar os argumentos e fazer essas conexões entre os parágrafos, tá? Fica aí de sugestão para vocês. Mas vamos às respostas, que afinal é o que interessa pra gente, como conectar essas informações. Então, lá no primeiro aspecto, a gente lembra que ele estava pedindo para citar 2 matrizes biológicas de onde o DNA pode ser extraído para a identificação humana e quais seriam ali as diferenças entre elas, o que consigo extrair de uma, o que consigo extrair de outra. Vocês devem estar pensando, nossa, mas DNA é tudo igual, né? Vai estar em todas as células, em todos os tecidos. De fato, só que quando a gente trabalha com matrizes diferentes, a depender do grau de degradação, a gente consegue olhar para um tipo de marcador ou para outro tipo de marcador genético. Então vamos lá. O que a gente pode colocar aqui? Vamos pensar junto. O que a gente pode colocar aqui de fonte de material genético? Se a gente pensar em termos de corpo humano, absolutamente todas as matrizes biológicas, a gente vai, quase todas, né, tem as suas exceções, quase todas as matrizes biológicas a gente vai conseguir utilizar como fonte de DNA. Então a gente tem sangue a partir dos leucócitos, a gente tem os ossos, a gente tem DNA epitelial, que é a partir da descamação da pele, a gente também pode fazer o que a gente chama de DNA touch, a gente tem cabelo, saliva, tem a possibilidade de utilizar também sêmen para fazer esse tipo de análise. Mas vamos pensar aqui, os mais comuns. A gente poderia usar, por exemplo, o sangue, que talvez seja o mais comum de ser utilizado pela sua abundância, nem sempre está presente na amostra, mas a gente pode utilizar também ossos, dentes. Vamos aqui para a nossa proposta. Então aqui a gente coloca 2 tipos de matrizes biológicas, que é o sangue e os dentes. Então a gente já citou aqui, vamos só situar, vamos baixar a bola aqui, vamos situar isso e colocar no texto. Então ele pediu as 2 fontes, vamos colocar as 2 fontes. Então olha só como você pode já começar respondendo. Você pode já colocar um articulador do discurso aqui logo no começo, essa é a nossa proposta aqui, mas você poderia fazer de outra maneira, pode iniciar de várias formas aqui, tá? Mas vamos começar aqui por essa sugestão. Então, inicialmente, 2 fontes comuns de amostra biológica para testes de DNA são sangue e dentes. Maravilha, a gente já comentou sobre isso, fizemos uma revisãozinha de outras fontes de DNA também. Mas aí vamos comparar, porque ele pediu isso, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o sangue, ele oferece alta qualidade e quantidade de DNA. Isso é relevante por quê? É claro que quando está presente, a gente encontra ali muitos leucócitos, que são as células do sangue que possuem núcleo. Isso a gente falando de DNA nuclear, tá? Possuem núcleo, então a gente encontra ali numa quantidade maior, tá mais disponível, isso é verdade, tá? Então quando a gente fala em testes mais imediatos, voltados para a cena de crime também, se presente, essa é a melhor matriz biológica que a gente pode fazer essa comparação. Uma das melhores, né, a depender do que você quer responder, mas, por exemplo, para casos de paternidade e identificação criminal, se o sangue está presente, ele é uma amostra que vai ser considerada primeiro para análise, porque a chance desse DNA estar degradado ali é mais difícil, então a gente consegue um material melhor, consegue um perfil genético melhor também, tá? Então, por isso, o sangue, e você tem que saber essa parte.
Agora presta atenção aqui, isso você vai fazer para todos os outros parágrafos e a gente vai ver como isso é aplicado nos próximos parágrafos. Vamos comparar com os dentes. Então, quando a gente pensa nos dentes, a gente pode recorrer, claro, em qualquer momento, essa matriz ela estando disponível, a gente pode recorrer, só que o sangue é muito mais fácil de fazer a extração. Quando a gente pensa em dentes, a gente está pensando que não existem outros recursos disponíveis ou esses outros recursos, eles são muito escassos ou talvez mais desafiadores de conseguir a obtenção desse perfil. E aí, nesse caso, quando a gente pensa em amostras que são muito antigas, como é o caso de remanescentes, de restos mortais, de um cadáver que já foi submetido à pressão, que já foi enterrado, por exemplo, foi exumado, na verdade, quando a gente olha, é o que sobra. É a matriz que está ali, a matriz biológica que sobrou. A gente consegue extrair de ossos longos, principalmente extremidade de fêmur, mas dente também, se tiver presente, claro, mas dente também, ele é uma fonte. E por que ele é uma fonte bacana de ser trabalhada? Bom, primeiro porque é resistente e segundo porque esse material, ele fica ali razoavelmente, não livre de degradação, porque não é bem assim que funciona, mas a chance de você conseguir um DNA, um perfil genético melhor ali, maior do que se você utilizasse um outro tipo de tecido, até porque os tecidos moles eles já não estão mais disponíveis, tá? Então, por isso que ele é útil também para esse tipo de investigação, quando o cadáver, ou quando esses remanescentes, às vezes não está o cadáver completo, mas quando esses remanescentes eles são apresentados, se tem o dente, por esse fator, ele é utilizado. Então, é assim que a gente faz a comparação. Você poderia ter feito a comparação com ossos longos, você poderia ter feito a comparação com qualquer outro tipo de matriz biológica, dá para fazer também. Mas nesse caso, como a gente está falando de um contexto específico, porque ele deu isso pra gente lá no começo da questão, fica essa sugestão de resposta, certo? Vamos para o segundo parágrafo, então. Lembra lá que no segundo parágrafo, ele pediu pra gente falar da utilidade de parentes distantes, então primos, para entender se há algum vínculo, se é possível fazer alguma determinação de parentesco. E eu disse para vocês, eu já antecipei que sim. Então aqui é importante a gente fazer uma pausa e lembrar dos marcadores genéticos. Então a gente tem marcadores que, claro, eles vão fazer a individualização, a gente consegue gerar uma individualização para fazer uma comparação de perfil genético e com base nos perfis obtidos a gente consegue gerar estatísticas de semelhança, de verossimilhança entre os perfis ou não. Então a gente tem marcadores que conseguem fazer essa individualização, mas por outro lado, a gente também tem marcadores que não fazem a individualização, mas a gente consegue entender a linhagem patrilinear, a linhagem matrilinear, a gente consegue entender isso num contexto de linhagens. Então a gente consegue saber se existe vínculo de parentesco. Aí você deve estar se perguntando, mas para que você vai usar um marcador em genética forense que não que não individualiza uma pessoa, que não individualiza uma amostra, que eu não consigo gerar uma individualização? Ora, se você tem marcadores com diferentes características que me geram diferentes informações, é legal que você utilize isso em diferentes contextos, porque esses marcadores, principalmente os marcadores de linhagem, eles começam afunilando amostras geográficas ou populacionais. Então, a gente sabe, por exemplo, que o indivíduo pode pertencer a uma determinada população e não outra, com base em um marcador uniparental ou de linhagem. Então, por isso que eles são interessantes. E nesse caso, sim, é possível fazer com primos distantes, que a gente consegue observar como caminhou essa linhagem ao longo do tempo. Não consigo individualizar, novamente, isso é importante que você saiba, mas você consegue gerar uma relação de parentesco. Inclusive, a gente também trabalha com esse tipo de marcadores para a gente, genética forense, né, trabalha com esse tipo de marcadores para observar ali, para analisar vínculos de parentescos com pessoas desaparecidas ou casos de desastres em massa. Também é possível, a depender da degradação da amostra, do como essa amostra está conservada ou não e do tipo de amostra que eu tenho para comparar. Então, a amostra de referência comparar com aquela amostra questionável, tá? Mas vamos responder aqui, agora você já sabe a parte teórica, vamos responder aqui o que ele está perguntando. Então, olha só, então é bom que você faça a conexão entre os parágrafos, eu não canso de falar isso,
isso, não canso, sério, porque isso é muito importante. Você tem que gerar esse tipo de coerência com o seu texto, deixar ele visualmente fluido também. O examinador tem que olhar para aquele texto, tem que fazer sentido e ele tem que achar o que está perguntando. E é assim que você vai mostrar para o examinador e é que ele vai entender, tá? Tem que colocar esses articuladores. Ele diz o seguinte: o DNA de parentes vivos, mesmo distantes, pode ser crucial para determinar a relação entre restos mortais. E aí agora você explica o porquê. No caso dos Romanov, que é a parte da pergunta, por isso que está destacado aqui como aspecto, testes de DNA mitocondrial ou linhagem paterna poderiam confirmar parentescos. Linhagem paterna aqui entenda Y, então pode ser tanto SNPs quanto STRs, tá? Para SNPs e STRs, volte algumas aulas e faça uma revisão sobre marcadores polimórficos, tá? Então eles poderiam confirmar os parentescos, pois esses segmentos eles são transmitidos sem alteração significativa entre as gerações. Isso é verdade. A taxa de mutação, esses marcadores, principalmente esses uniparentais, a taxa de mutação deles ela é feita através de haplótipos. Então, é calculada através de haplótipos porque eles são herdados juntos. Então, essas taxas elas são muito baixas. Isso muda muito pouco de geração para geração. Então, a gente consegue, como a janela aqui é pequena, a janela de tempo é pequena, a gente consegue mapear essas mutações, tá bom? Elas acontecem, mas elas também podem ser rastreadas, tá? Assim, mesmo primos distantes poderiam ajudar a estabelecer uma conexão genética, fortalecendo a identificação dos restos mortais. Então, isso é possível tanto com os Romanov quanto qualquer pessoa no planeta Terra. É possível e aqui está explicado o porquê. Vamos para o terceiro parágrafo. Então, atendendo aqui ao terceiro aspecto, que era a possibilidade de comprovação da hemofilia, dessa condição genética de uma pessoa especificamente, que é o Alexei Romanov, e os restos mortais. E aqui a gente traz também a sugestão de uma breve conclusão para você fechar o texto de forma ali coerente. Olha só que legal aqui, de novo, aparecendo para você. Então, por fim, como Alexei Romanov sofria de hemofilia, que é uma doença ligada ao X, essa parte também está no seu edital, então você vai saber explicar. A análise de 2017, dos restos mortais de 2017, poderia identificar a mutação nesse gene responsável pela hemofilia e comprovar o diagnóstico. Essa condição, ela não é uma condição que ela está espalhada por toda a população. Então, quando a gente olha para uma amostra suspeita e a gente tem, quando a gente tem uma referência, uma amostra suspeita, e elas possuem a mesma condição, elas possuem a mesma mutação, a chance de que elas sejam oriundas do mesmo doador é muito grande. Então, por isso que é legal trabalhar com esse tipo de informação. Então, se eu tenho um alelo muito raro nessa família, vamos chamar de população, né, que é essa família, se eu tenho um alelo muito raro ali presente, então, quando eu encontro esse traço ali, a chance de que seja realmente daquela população ela é muito grande, porque ele é muito... Então, ademais, traços de doenças também podem ser encontrados nos restos de 1991, se pertencentes à linhagem matrilinear. Por que a linhagem matrilinear? Porque está no cromossomo X, tá? Que seriam as portadoras, no caso, dessa condição. Então, portanto, a análise genética não só confirmariam as identidades, mas também os aspectos médicos. É possível rastrear isso mesmo em qualquer condição, de qualquer tipo de matriz biológica, desde que tenha o material genético ali disponível para que possa ser trabalhado com aquele marcador, tá? Então, reforçando a história genética da família Romanov. Então, veja que fez ali, respondeu todos esses aspectos, colocou os argumentos, né, que essa é a parte da resposta dos aspectos, fez a ligação, trouxe essa fluidez para o texto e ainda fez essa breve conclusão que não prejudica em nada ali, tá? Não traz, na verdade é uma conclusão ali de todas as suas ideias, não traz grandes informações para além do que você já colocou, mas conclui, traz o examinador para o centro, coloca o examinador onde você quer que ele esteja, tá? Que isso é o mais importante, você tem que trazer o examinador para a sua, tá bom? Muito bem, dito isso, não custa lembrar novamente a importância de se preparar para a prova discursiva, especialmente quando você utiliza um material focado para isso. Lembrando que no preparatório para genética forense e para outras áreas, caso você queira também, você vai encontrar discussões, a gente já falou algumas aqui, mas você vai encontrar discussões dos critérios de correção da prova da CESP e SEBRASP. Lembra, porque isso é importante. Trabalhar com esses critérios vai garantir que você foque neles e você dê uma atenção para isso na hora da prova, faça sua prova de forma consciente, tá?
Você vai encontrar também no nosso preparatório apostas de temas. Então, além de temas como esse da família Romanov, você vai encontrar apostas de outros temas que são mais frequentes, que têm aparecido muito na parte de genética forense. Há outras informações sobre parágrafos, como dividir os seus parágrafos. Aqui eu trouxe um modelo para vocês, mas no preparatório vocês vão encontrar muitos outros e muitos outros temas já desenvolvidos também, tá bom? O preparatório também traz algumas palavras-chave que vocês podem utilizar como os articuladores, alguns pronomes que vocês podem utilizar também como articuladores, tudo isso para trazer essa fluidez que eu falei para vocês, tá? É claro, não custa lembrar que outras questões também de outras bancas estarão disponíveis para que vocês possam fazer esse treino, que é importante, treinar, e, claro, questões inéditas. As questões inéditas, o bacana das questões inéditas é que elas estão voltadas para o concurso de vocês, para o edital de genética forense. Então, quanto mais você treinar com esses assuntos, mais repertório você vai para a sua prova. Então, você vai sabendo já o que deve ser colocado lá. E claro, você vai encontrar também outras videoaulas com mais estratégias de resolução de questões e também de construção da sua prova discursiva, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.